A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quando o anticristo irá reinar. É um assunto muito polêmico, traz muitas discórdias entre os grupos teológicos, né? Porque muitos já falam que o anticristo já está aqui, mas João fala que o espírito do anticristo já está na terra. Quem que é o espírito do anticristo? Satanás, né? Ele já está na terra. Mas o anticristo, que vai ser um ser humano incorporado por Satanás, pelo diabo, né? Esse ainda não veio. Esse ainda não veio. Há muita especulação, né, de que falam sobre esse assunto. Nós falamos sobre as pragas, né, que Deus derramou sobre os ímpios, né? Falamos sobre os 7 selos do livro selado, as 7 trombetas e as 7 taças. Tudo isso vai acontecer no período do anticristo, não vai acontecer no nosso período, porque há muita coisa para acontecer ainda, né, antes de que o anticristo venha. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo o princípio das dores, não estamos vivendo o final dos tempos. O final dos tempos não está perto ainda, vai demorar muito. Deus ainda está resgatando, dando tempo para que nós podemos falar da sua palavra e pregar o Evangelho. Enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, Cristo não vai vir buscar a igreja e nem o anticristo vai vir aqui para começar a governar. Então, muitos, né, falam que o anticristo já veio, mas não. Se Jesus nem veio ainda, né, porque o milênio marca, né, o final do anticristo e o arrebatamento lá marca o começo do anticristo. Então, não podemos especular, né, aquilo que ainda não aconteceu, porque muitos já dizem que o milênio já até aconteceu. Então veja que há muita controvérsia nesse assunto, mas nós vamos falar debaixo da palavra. Nós vamos falar o que a Bíblia nos fornece, não? O que a Bíblia fala para nós. Porque quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, ele está falando daqui quando Cristo vir buscar a igreja, então ele vai vir buscar primeiro os que estão mortos em Cristo, para depois buscar, né, para depois levar nós. Mas nós não somos nós agora, porque ainda há muita coisa para acontecer. Ainda temos que viver o final dos tempos ainda para poder tudo isso acontecer. Né? Quando as pessoas ficam falando de Deus, né, que Deus está fazendo algo fora do normal, né? Porque pelo que estão dizendo aí, Deus está fazendo fora do que está na Bíblia, do que ele planejou. Então não é de Deus. Muitas pessoas, né? São pessoas que estão aí querendo só engrandecer o seu nome, para mostrar que eles têm conhecimento, mas não tem conhecimento de nada, irmão, porque não busca na palavra, busca na vontade, né? Na vontade dos homens. Porque Jesus diz aqui, Jesus ainda fala que ninguém sabe o dia que ele vai buscar, que vai vir buscar a igreja, nem ele, nem as pessoas, nem os anjos, né, que estão nos céus, mas somente Deus. Está lá em livro de Mateus 24, 36, que diz assim: porquanto naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, você vê que há respostas, né? Às vezes está sem resposta, mas não. Deus dá algumas pistas, né? Deus deixa algumas pistas de como as coisas vão acontecer ainda, né? Nós podemos salientar que todos que está acontecendo hoje, no decorrer do nosso tempo, ainda é o princípio das dores, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante, né, no Lucas, capítulo 21, do versículo 8 em diante, e Marcos, do capítulo 13, no versículo 3 em diante. Né? E tudo isso, né, Jesus ainda fala, que quando ouvir falar que Jesus está aqui, né, para você não ir lá, porque não é ele que está lá. Porque quando ele vir, ele vai anunciar, ele vai estar no céu e as trombetas vão tocar e os anjos vão vir buscar a igreja, né? Mas muitos são enganadores que vão vir em nome de Jesus. Muitos estão falando isso. E os discípulos já perguntaram quando é que vai acontecer isso, né?
lá no comecinho do livro de Mateus, né? Tanto Mateus como Marcos e Lucas, os discípulos perguntam quando isso vai acontecer, né? Mas Jesus fala, ó, haverá muitos que vai vir em meu nome, mas não estão falando de mim. Haverá muitos rumores de guerras, haverá muitas guerras, né? Haverá guerreando nação contra nação, reino contra reino. É o que está acontecendo, não é isso? Está acontecendo aí, lá com a Rússia, agora a China está querendo também tomar Taiwan de volta, os Estados Unidos já está se armando, né? A Europa já está se armando com bombas nucleares, quer dizer, já está rumores de guerra para tudo quanto é lado, né? A Coreia do Norte já está lançando mísseis para subjugar as outras nações. Então veja que já está vendo guerras e rumores de guerras, né? Já está vendo reino contra reino, né? Nação contra nação. E em todos os lugares, olha, haverá também grandes terremotos, olha lá, haverá terremotos, haverá pestes, haverá coisas que você não imagina, né? Coisas que são fantásticas, né? Haverá fome também. Então veja que tudo está acontecendo, né? Fome já faz tempo que o mundo já está tendo fome. Agora está piorando mais ainda depois das pestes, né? Da Covid, aí piorou mais ainda a fome no mundo, né? Com a guerra, então, piorou mais um pouco que já estava, né? E agora terremoto, veja esse último terremoto que deu, né, essa semana na Turquia, né? Veja bem que já morreram milhares de pessoas já com esse terremoto. Então tudo isso está acontecendo, né? E também muitos entregarão, né, serão entregues para serem atormentados, matarão muitos de nós, que seremos odiados por todos por causa do meu nome. Então isso também já está acontecendo. Já está, o mundo já não está mais acreditando em Cristo. Já estão perseguindo os cristãos, né? Porque nós somos atormentados, nós vamos ser atormentados ainda. Já está começando. Então tudo isso, né, nós seremos escandalizados, né, perante as pessoas, né? Haverá muitas traições, né? Uns com os outros. Veja que já está tendo traição, né? Veja aí como é que os políticos de hoje em dia no mundo inteiro, né? Eles querem só o bem próprio deles, a nação que fica lá passando fome, né? Que eles não estão nem aí, né? E haverá também falsos profetas. Isso é o que está mais acontecendo. Os falsos profetas que estão falando coisas que não devem, né? E haverá também apostasia. Apostasia porque o povo já está perdendo o amor a Cristo, né? O amor a Deus e mesmo o amor a próprias pessoas, né? Você vê que pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, né? Nós vamos ser entregues aos governadores, né? Nós vamos ser entregues. O filho vai falar, meu pai é cristão, meu filho é cristão, e vamos ser lá pelos governantes, né? Vão ser entregues perante eles. Por todas essas coisas, né? Ainda é o princípio das dores, não é o fim, ainda não é o fim. Jesus mesmo fala, não é o fim, é só o começo, é o princípio de todas as dores, né? Mas Cristo revela. Quando será que Jesus vai voltar? Cristo revela. Aliás, a Bíblia revela, desculpa. A Bíblia revela, né, através de Paulo, quando é que Jesus vai voltar. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, ó, que Paulo diz, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Então você vê, né, que o pessoal está usando a palavra de Deus, usando parte da Bíblia para falar que Cristo já está vindo, que Cristo está chegando. Claro, quando a pessoa morre, sim, Cristo está chegando. Se ela morreu em Cristo, ela já vai estar reservada como ficou aquele salteador na cruz, né? Que Jesus falou, hoje mesmo estarei comigo no paraíso. O paraíso, não falou que era o paraíso do Éden, nem o paraíso de Deus. Mas o paraíso é um lugar onde o Espírito vai estar lá dormindo, como Paulo falou em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Ele fala que
vai ser arrebatado, primeiros que estão mortos em Cristo. Então, aqueles vão estar num lugar especial, esperando para serem, né, levados por Deus, levados por Cristo. No 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia já veio, não veio? A apostasia já está aí. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha, já se manifestou o homem do pecado? Ainda não. Então, quando Cristo for vir buscar a igreja, então aí vai se manifestar. Quando se manifestar o anticristo, Cristo vai vir buscar a igreja. Quem é o anticristo? Olha lá, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, parecendo ser Deus. Veja bem, ele vai querer parecer ser Deus. Mas ainda, tem mais ainda. Agora, vamos ver quando é que, já sabe que isso vai acontecer quando Jesus vir buscar a igreja, né? Mas quando será isso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que já viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, a adorarão, vendo a besta que já era e já não é mais. Então, que será. Então, veja bem que vai vir a besta, né? João já está falando aqui que a besta vai vir. Mas quando vai? No 17:9 diz: aqui há sentido em que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. No 10: e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então vamos lá ver as 6 potências, né? As 7 nações que dominaram o mundo naquela época, né? Na época dos judeus. A primeira foi o Egito, né? A nação do Egito que dominou os judeus. Depois foi a Síria. Logo em seguida foi a Babilônia com Nabucodonosor. Depois foi os Medo-Persas, né? Que foi com Ciro, com o rei Ciro, né? Depois foi os gregos com Alexandre o Grande, né? E pelo 6º foi Roma, que era no tempo de João. Quando João fala já existe. Existe qual? É o templo. E o 7º? O outro que há de vir, né? Que dure um pouco de tempo. Qual é o 7º reino? Ainda não veio, né? O 7º reino ainda não veio. Ainda falta vir o 7º reino mundial. Então, está começando, né, a se formar, né, as nações que querem se dividir, né, ser América do Norte, América do Sul, né, Europa, África, né, a Ásia, quer cada um ter seu reino, né, mas ainda não tem um reino ainda. Olha o que fala no 17:11, né, de Apocalipse. E a besta que já era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então quer dizer aqui, ó, o 8º reino que vai ser da besta ainda. Falta vir um reino ainda. E sabe que um reino dura mais ou menos aí de 300 até 1000 anos, né? Como foi o Império do Egípcio, né? Então não se tem quanto tempo ainda vai chegar. Ainda falta, estamos vivendo o princípio das dores, né? Jesus não veio buscar a igreja. E quando Jesus vai vir buscar a igreja, ainda tem que estar o 7º reino, porque ele não vai vir buscar a igreja quando o anticristo vai reinar. E o anticristo não é o 8º reino. Então veja bem que ainda falta muita coisa para acontecer. Não temos que nos perturbar com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que buscar a salvação. Isso é o que faz parte do cristão, é ser salvo. Para completar aqui no 17:12, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E esse tem o mesmo intento
e entregarão o seu poder ao anticristo, à besta, né? A autoridade e o anticristo vão entregar a besta, no 13, tá? Mas esse eu vou falar no próximo assunto, tá? Porque aí já é o reino da besta. Então, o próximo que nós vamos falar, na próxima postagem, vai ser quanto tempo a besta, né, o anticristo vai reinar. Quanto tempo vai ser? Será que é só 7 anos? Nós vamos tirar essa dúvida. Então, você já sabe, né? Que o anticristo só vai começar a reinar quando Cristo buscar a igreja. Quando Cristo vir buscar a igreja. Aí depois vai começar o reino do anticristo, tá? Então falta muito tempo. Você vê que para Jesus ir buscar a igreja ainda falta o 8º reino ainda, né? Esse é o último reino que falta. É o reino da besta, né? O do anticristo, que é o 8º reino. E o 7º reino ainda não veio. E quando vir, João fala que há de durar um tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Né? Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito, inscreva-se. E veja no playlist do meu canal, né? Desde do começo, né, dessa história, quando eu falei dos 7 selos do livro selado, tá bom? Está lá no playlist, nos últimos acontecimentos do final dos tempos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.